É possível para um homem ler livros demais. Não desprezaremos o aprendizado, não subestimaremos a erudição, tais aquisições são muito desejáveis, e, quando seus talentos são santificados para Deus, o homem de aprendizado frequentemente se torna nas mãos do Espírito muito mais útil do que o ignorante e o iletrado. Mas, ao mesmo tempo, se um homem adquire seu conhecimento inteiramente de livros, ele não se verá como um homem muito sábio. Existe tal coisa como empilhar tantos livros em seus cérebros que eles não podem funcionar, despejar tais pilhas de tipos, cartas, manuscritos, papéis, impressões, panfletos, volumes, tomos e folhos sobre sua cabeça cansada, que seus cérebros estão absolutamente enterrados e não podem se mover de forma alguma. Acredito que muitos de nós, enquanto buscamos aprender por meio de livros, negligenciamos aqueles grandes volumes que Deus nos deu, negligenciamos o estudo deste grande livro, a Bíblia. Além disso, talvez, não tenhamos sido estudantes cuidadosos o suficiente do grande volume da natureza, e esquecemos aquele outro grande livro, o coração humano. De minha parte, desejo ser um pouco um estudante do coração, e acho que aprendi muito mais conversando com meus semelhantes do que lendo. E o exame de minha própria experiência e o funcionamento do meu próprio coração me ensinaram muito mais sobre a humanidade do que todos os livros metafísicos que já li. Gosto de ler o livro de meus semelhantes, nada me deleita tanto quanto quando vejo uma multidão deles reunidos, ou quando tenho a oportunidade de ter seus corações derramados no meu, e o meu no deles. Não será um homem sábio aquele que não estuda o coração humano e não busca saber algo sobre seus semelhantes e sobre si mesmo. Mas se há um livro que amo ler acima de todos os outros, ao lado do livro de Deus, é o volume da natureza. Não me importa quais letras eu leio, sejam elas as grafias douradas do nome de Deus lá em cima nas estrelas, ou se eu leio, em linhas mais ásperas, seu nome impresso nas enchentes ondulantes, ou o vejo hieróglifo na enorme montanha, na catarata arrojada ou na floresta ondulante. Onde quer que eu olhe para o exterior na natureza, adoro discernir o nome do meu Pai escrito em caracteres vivos, e se tivéssemos campos um pouco mais verdes do que Morfieldes, Simifieldes Pafieldes, eu faria como Isaac fez. Iria para os campos ao anoitecer e refletiria e meditaria sobre o Deus da natureza. Eu pensei no frescor da noite passada. Eu refletiria com meu Deus, por seu Espírito Santo, e veria que mensagem ele me daria. Lá eu sentei e observei as nuvens, e aprendi uma lição no grande salão da Faculdade da Natureza. O primeiro pensamento que me atingiu foi este: enquanto eu vi as nuvens brancas rolando no céu, em breve verei meu Salvador montado em um grande trono branco, cavalgando sobre as nuvens do céu, para chamar os homens para o julgamento. Minha imaginação poderia facilmente imaginar a cena, quando os vivos e os mortos deveriam estar diante de seu grande trono branco, e deveriam ouvir sua voz pronunciar seu destino imutável. Lembrei-me, além disso, daquele texto em Provérbios: aquele que observa o vento não semeará e aquele que observa as nuvens não ceifará. Pensei em quantas vezes eu e meus irmãos ministros consideramos as nuvens. Ouvimos a voz da prudência e da cautela, consideramos as nuvens, paramos quando deveríamos estar semeando porque tínhamos medo da multidão, ou nos recusamos a colher e acolher as pessoas em nossas igrejas, porque algum bom irmão pensou que éramos muito precipitados sobre o assunto. Levantei-me e pensei comigo mesmo: não considerarei nem as nuvens nem os ventos, mas quando o vento soprar um furacão, lançarei a semente com minhas mãos, se porventura a tempestade a levar ainda mais longe. E quando as nuvens estiverem espessas, ainda assim colherei, e descansarei certo de que Deus preservará seu próprio trigo, quer eu o colha sob as nuvens ou ao sol. E então, quando eu estava sentado ali meditando sobre Deus, pensamentos me atingiram enquanto as nuvens corriam pelos céus, pensamentos que devo dar a vocês esta manhã. Espero que tenham sido um pouco para minha própria instrução, e possivelmente podem ser para a sua. As nuvens são o pó dos seus pés. Bem, a primeira observação que farei sobre isso será: o caminho de Deus é geralmente oculto. Isso nós deduzimos do texto, ao considerar a conexão: o Senhor tem seu caminho no redemoinho e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Quando Deus opera suas maravilhas, ele sempre se esconde. Até mesmo o movimento de seus pés faz com que as nuvens se levantem, e se estas nuvens são apenas o pó de seus pés, quão profunda deve ser aquela densa escuridão que vela a testa do Eterno.
Se a pequena poeira que ele causa é de igual magnitude com nossas nuvens, se não podemos encontrar nenhuma outra figura para representar o pó de seus pés do que as nuvens do céu, então, quão obscuros devem ser os movimentos do Eterno, quão ocultos e quão envoltos em escuridão. Esta grande verdade sugerida pelo texto é bem confirmada pelos fatos. Os caminhos de Deus são ocultos. Cowper não disse errado quando cantou: ele planta seus passos no mar e cavalga sobre a tempestade. Seus passos não podem ser vistos, pois, plantados no mar, a próxima onda os lava, e colocados na tempestade, tumultuado como o ar então é, toda impressão das rodas de sua carruagem é logo apagada. Olhe para Deus, e para tudo o que ele se dignou a fazer, e você sempre verá que ele foi um Deus oculto. Ele se escondeu, e todos os seus caminhos foram velados no mais estrito mistério. Considere suas obras de salvação. Como ele se escondeu quando determinou salvar a humanidade? Ele não se revelou manifestamente aos nossos antepassados. Ele lhes deu simplesmente uma lâmpada fraca de profecia que brilhou em palavras como estas: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e por 4.000 anos Deus escondeu seu filho em mistério, e ninguém entendeu o que o Filho de Deus deveria ser. O incenso fumegante nublou seus olhos, e enquanto mostrava algo de Jesus, escondia muito mais. A vítima queimada enviou sua fumaça para o céu, e foi somente através das brumas turvas do sacrifício que o judeu piedoso pôde ver o Salvador. Os próprios anjos, somos informados, desejavam olhar para os mistérios da redenção, mas embora permanecessem com seus olhos intensamente fixos nele, até a hora em que a redenção se desenvolveu na cavalaria, nenhum anjo conseguiu entendê-lo. O sábio mais profundo poderia ter procurado descobrir como Deus poderia ser justo e ainda assim justificador dos ímpios, mas ele teria falhado em suas investigações. O homem mais intensamente piedoso poderia meditar, com a ajuda daquela porção do Espírito de Deus que foi então dada aos profetas, sobre este assunto poderoso, e ele não poderia ter descoberto qual era o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Deus marchou nas nuvens, ele andou nos redemoinhos, ele não se dignou a contar ao mundo o que estava prestes a fazer, pois é seu plano cingir-se na escuridão, e das nuvens são a poeira de seus pés. E assim sempre foi na providência, assim como na graça. Deus nunca condescende em deixar as coisas muito claras para suas criaturas. Ele sempre faz o que é certo, e, portanto, ele quer que seu povo sempre acredite que ele faz o que é certo. Mas se ele lhes mostrasse que o fez, não haveria espaço para sua fé. Vire seu olho ao longo da página da história e veja quão misteriosas têm sido as relações de Deus. Quem conceberia que um José vendido no Egito seria o meio de redimir um povo inteiro da fome? Quem suporia que quando um inimigo viesse sobre a terra, seria afinal um meio de trazer glória a Deus? Quem poderia imaginar que o sangue de uma prostituta se misturaria com a genealogia da qual veio o grande Messias, o Siló de Israel? Quem poderia ter adivinhado, muito menos poderia ter compreendido o poderoso esquema de Deus? A providência sempre foi uma coisa oculta. Nas profundezas de minas insondáveis de habilidade infalível, ele guarda seus brilhantes desígnios, e realiza sua vontade soberana. E ainda assim, amados, vocês e eu estamos sempre querendo saber do que se trata Deus. Há uma guerra na Crimeia. Tivemos alguns grandes desastres em Sebastopol, e estamos virando os papéis e dizendo: o que Deus está fazendo aqui? O que ele fez na última guerra? Qual foi o benefício disso? Vemos que até Napoleão foi o meio de fazer o bem, pois ele quebrou a aristocracia e fez todos os monarcas respeitarem o futuro, o poder e os direitos do povo. Vemos qual foi o resultado até mesmo daquele terrível furacão, que varreu uma pestilência que teria devorado muitos mais. Mas perguntamos: o que Deus está fazendo com este mundo? Queremos saber quais serão as consequências. Suponha que humilhássemos a Rússia, onde isso terminaria? A Turquia pode ser mantida como um reino separado? E 10.000 outras perguntas surgem. Amados, eu sempre penso que os cacos de cerâmica se esforcem com os cacos de cerâmica da terra, e, como diz um bom e velho amigo meu, que eles se quebrem também, se quiserem. Não interferiremos. Se os cacos de cerâmica vão se esmagar, ora, então eles devem. Rezamos para que a velha Inglaterra possa sair mais segura de todas. Mas não estamos muito preocupados em saber o resultado.
Acreditamos que esta guerra, assim como tudo mais, terá uma tendência benéfica. Não podemos ver na história que este mundo tenha dado um passo para trás. Deus está sempre movendo em sua órbita, e ele sempre progrediu, mesmo quando parecia retrógrado. Ou, talvez, você não esteja agitado sobre a providência em uma nação, você acredita que lá Deus se esconde, mas então há questões concernentes a você, que você anseia ver explicadas. Quando eu estava em Glasgow, eu fui até uma imensa fundição, uma das maiores da Escócia, e lá eu vi uma máquina a vapor muito poderosa que fazia funcionar todas as máquinas em todo o edifício. Eu vi naquela fundição tantas rodas inúmeras girando, algumas de uma forma e outras de outra, eu não conseguia entender o que diabos elas eram. Mas, eu ouso dizer, se minha cabeça tivesse sido um pouco mais sábia, e eu tivesse aprendido um pouco mais de mecânica, eu poderia ter entendido o que cada roda estava fazendo, embora na verdade elas parecessem apenas uma massa de rodas muito ocupadas girando e não fazendo nada. Elas estavam todas, no entanto, trabalhando em alguma coisa, e se eu tivesse parado e perguntado o que essa roda está fazendo? Um mecânico poderia ter dito, ela gira outra roda. Bem, e o que essa roda está fazendo? A outra roda dependente daquela, e essa novamente depende de outra. Então, finalmente, ele teria me pegado e dito, é isso que toda a maquinaria está fazendo. Alguma barra pesada de ferro, talvez, sendo ranhurada e cortada, moldada e polida, é isso que todas as rodas estão efetuando, mas não posso dizer separadamente o que cada roda está fazendo. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o bem, mas o que as coisas separadamente estão fazendo, seria impossível explicar. No entanto, tu, filho de Adão, com teu intelecto finito, estás continuamente parando para perguntar, por que isso? A criança jaz morta no berço. Por que a infância foi arrebatada? Ó, morte implacável, não poderia escolher milho maduro, por que arrebatar o botão de rosa? Um terço de folhas murchas não te ficaria melhor do que essas flores tenras? Ou, você está exigindo da providência, por que tu tiraste minha propriedade? Não fui deixado, por um pai, abastado, e alguma sanguessuga voraz varreu toda a minha substância. Tudo se foi. Por que isso, ó Deus? Por que não punir os injustos? Por que os inocentes deveriam sofrer assim? Por que devo ser privado de tudo o que tenho? Diz outro, eu me lancei em um negócio que era justo e honrado, pretendia, se Deus me tivesse prosperado, dedicar minha riqueza a ele. Sou pobre, meu negócio nunca próspera. Senhor, por que isso? E outro diz, herói, estou trabalhando duro da manhã à noite, e tudo o que faço não consigo me livrar do meu negócio, que me afasta tanto da religião. Eu viveria com menos se tivesse mais tempo para servir a meu Deus. Ah! Finito! Você pede a Deus para explicar essas coisas para você? Eu te digo, Deus não fará isso, e Deus não pode fazê-lo, por esta razão, você não é capaz de entendê-lo. O Emém deveria perguntar à águia por que ela voa alto nos céus? O Leviatã deve ser questionado por um peixinho? Essas criaturas podem explicar seus movimentos às criaturas, mas o Criador onipotente, o eterno incriado, não pode explicar-se bem aos mortais que ele criou. Não podemos entendê-lo. É o suficiente para nós saber que seu caminho sempre deve ser na escuridão, e que nunca devemos esperar ver muito neste mundo. Este segundo pensamento é, grandes coisas para nós são pequenas coisas para Deus. Que grandes coisas as nuvens são para nós! Lá as vemos varrendo os céus. Então elas aumentam rapidamente até que todo o firmamento se torne negro e uma sombra escura seja lançada sobre o mundo. Prevemos a tempestade que se aproxima, e trememos nas montanhas de nuvens, pois elas são grandes. Grandes coisas elas são? Não, elas são apenas o pó dos pés de Deus. A maior nuvem que já varreu a face do firmamento era apenas uma única partícula de pó partindo dos pés do Todo-Poderoso Jeová. Quando nuvens rolam sobre nuvens e a tempestade é muito terrível, é apenas a carruagem de Deus, enquanto acelera pelos céus, levantando um pouco de pó ao redor dele. As nuvens são o pó dos seus pés. Ó!
Vocês pudessem entender essa ideia, meus amigos, ou se eu tivesse palavras para colocá-la em suas almas, tenho certeza de que vocês se sentariam em solene temor daquele grande Deus que é nosso Pai, ou que será nosso juiz. Considere que as maiores coisas para o homem são pequenas coisas para Deus. Chamamos as montanhas de grandes, mas o que são elas? Elas são apenas o pó fino da balança. Chamamos as nações de grandes e falamos de impérios poderosos, mas as nações diante deles são apenas como uma gota no balde. Chamamos as ilhas de grandes e falamos das nossas com ostentação, ele toma as ilhas como uma coisa muito pequena. Falamos de grandes homens e de poderosos, os habitantes da terra aos seus olhos são apenas como gafanhotos. Falamos de orbes pesadas movendo-se a milhões de milhas de nós, aos olhos de Deus, elas são apenas pequenos átomos dançando para cima e para baixo no raio de sol da existência. Comparado a Deus, não há nada grande. É verdade que há algumas coisas que são pequenas para o homem que são grandes para Deus. Tais são os nossos pecados que chamamos de pequenos, mas que são grandes para Ele, e suas misericórdias, que às vezes pensamos serem pequenas, Ele sabe que são misericórdias muito grandes para com grandes pecadores como nós. Coisas que consideramos grandes são muito pequenas para Deus. Se vocês soubessem o que Deus pensa de nossa conversa às vezes, vocês ficariam surpresos com vocês mesmos. Temos grandes problemas, andamos sobrecarregados com eles, dizendo: ó Senhor Deus! Que grande problema, estou sobrecarregado. Ora, penso eu, Deus pode sorrir para nós, como às vezes fazemos com uma criança pequena que pega uma carga muito pesada para ela, mas que vocês poderiam segurar entre os dedos, e cambaleia, e diz: Pai, que peso estou carregando. Então, há pessoas que cambaleiam sob o grande problema que pensam estar carregando. Grande, amado! Não há grandes problemas de forma alguma, as nuvens são a poeira de seus pés. Se vocês apenas os considerassem assim, as maiores coisas com vocês são apenas pequenas coisas com Deus. Suponha, agora, que vocês tivessem todos os problemas de todas as pessoas do mundo, que todos eles viessem caindo sobre sua cabeça devotada. O que são cataratas de problemas para Deus? Gotas no balde. O que são montanhas inteiras de tristeza para Ele? Ora, Ele levanta as montanhas como o pó da balança. E Ele pode facilmente remover suas provações. Não se sente então, filho do cansaço e da carência, e diga: meus problemas são muito grandes. Ouça a voz da misericórdia, lança teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará, Ele nunca permitirá que os justos sejam movidos. Você ouvirá dois cristãos conversando. Um deles dirá: ó meus problemas, provações e tristezas, eles são tão grandes que mal posso sustentá-los, não sei como suportar minhas aflições dia a dia. O outro diz: ah, meus problemas e provações não são menos severos, mas, no entanto, eles têm sido menos do que nada. Eu poderia rir das impossibilidades e dizer que elas serão feitas. Qual é a razão da diferença entre esses homens? O segredo é que um deles carregou seus problemas, e o outro não. Não importa para um carregador quão pesada uma carga pode ser, se ele pode encontrar outro para carregá-la por ele. Mas se ele deve carregá-la sozinho, é claro que ele não gosta de uma carga pesada. Então um homem carrega seus problemas sozinho e quase quebra suas costas, mas o outro lança seus problemas sobre o Senhor. Ah! Não importa quão pesados sejam os problemas se você pode lançá-los sobre o Senhor. Quanto mais pesados eles forem, melhor, pois quanto mais você se livrou, e mais é colocado sobre a rocha. Nunca tenha medo de problemas. Por mais pesados que sejam, os ombros eternos de Deus podem suportá-los. Ele, cuja onipotência é testemunhada por planetas giratórios e sistemas de mundos enormes, pode muito bem sustentá-lo. Seu braço está encurtado, que ele não pode salvar, ou ele está cansado, que ele não pode segurá-lo. Seus problemas são nada para Deus, pois as próprias nuvens são o pó dos seus pés. Então um homem carrega seus problemas sozinho e quase quebra suas costas, mas o outro lança seus problemas sobre o Senhor. Ah! Não importa quão pesados os problemas sejam se você pode lançá-los sobre o Senhor. Quanto mais pesados eles forem, tanto melhor, pois quanto mais você se livrou, e mais é depositado sobre a rocha. Nunca tenha medo dos problemas.
Por mais pesados que sejam, os ombros eternos de Deus podem suportá-los. Ele, cuja onipotência é testemunhada por planetas giratórios e sistemas de mundos enormes, pode muito bem sustentá-lo. Seu braço está encurtado, de modo que ele não pode salvar, ou ele está cansado, de modo que não pode segurá-lo? Seus problemas não são nada para Deus, pois as próprias nuvens são o pó de seus pés. E isso me anima, eu lhe asseguro, no trabalho do ministério, pois qualquer homem que tenha os olhos abertos para o mundo em geral, reconhecerá que há muitas nuvens pairando sobre a Inglaterra e sobre o mundo. Recebi recentemente uma carta de um cavalheiro em Hull, na qual ele me diz que simpatiza com minhas opiniões sobre a condição da igreja em geral. Não sei se a cristandade já esteve pior do que está agora. De qualquer forma, oro a Deus para que nunca esteja. Leia o relato da condição das igrejas de Suffolk, onde o evangelho está florescendo de certa forma, e você ficará surpreso ao descobrir que elas quase não tiveram nenhum aumento no ano. Então você pode ir de igreja em igreja e dificilmente encontrar alguma que esteja crescendo. Aqui e ali, uma capela está cheia de pessoas, aqui e ali, você encontra um ministro fervoroso, aqui e ali, uma igreja crescente, aqui e ali, uma boa reunião de oração, mas essas são apenas como manchas verdes. Onde quer que eu tenha passado pela Inglaterra, sempre fiquei triste ao ver como a glória de Sião está sob uma nuvem, como os preciosos santos de Sião, comparáveis ao ouro fino, tornaram-se como jarros de barro, obra das mãos do oleiro. Não cabe a mim me colocar como censor universal da igreja, mas devo ser honesto e dizer que a vida espiritual, o fogo, o zelo e a piedade pareciam estar ausentes em 10.000 casos. Temos abundância de agências, temos bons mecanismos, mas a igreja, hoje em dia, é muito parecida com uma grande máquina a vapor, sem fogo, sem água quente na caldeira, sem vapor. Há tudo, menos vapor, tudo, menos vida. A Inglaterra está envolta em nuvens. Não nuvens de infidelidade. Não me importo nem um pouco com todos os infiéis na Inglaterra, e não acho que vale a pena o trabalho do Sr. Grant ir atrás deles. Nem tenho medo do papado para a velha Inglaterra. Não acho que ela voltará a isso, tenho certeza de que nunca voltará. Mas, eu tenho medo dessa morte, dessa preguiça, dessa indiferença, que tomou conta de nossas igrejas. A igreja precisa de tremor, como o homem no topo da montanha quando o frio entorpece em um sono mortal. As igrejas foram dormir por falta de zelo, por falta de fogo. Até mesmo aqueles que sustentam a sã doutrina estão começando a dormir. Oh, que Deus desperte a igreja! Uma grande nuvem negra, apenas quebrada aqui e ali por alguns raios de sol, parece estar pairando sobre toda esta nossa ilha feliz. Mas, amados, há conforto, pois as nuvens são o pó dos seus pés. Ele pode dispersá-los em um momento. Ele pode levantar seus servos escolhidos, que só precisam colocar a boca na trombeta, e um toque despertará as sentinelas adormecidas e assustará o acampamento adormecido. Deus só precisa enviar novamente algum evangelista, algum anjo voador, e as igrejas começarão mais uma vez, e aquela que estava vestida de saco, tirará suas vestes de luto e vestirá uma vestimenta de louvor, em vez do espírito de tristeza. O dia está chegando, espero que, quando Sião se sentar, não sem seu diadema, sem coroa, mas com sua coroa na cabeça, ela agarrará sua bandeira, tomará seu escudo e, como aquela donzela heróica de antigamente que despertou uma nação inteira, sairá conquistando e para conquistar. Esperamos muito, porque as nuvens são a poeira de seus pés. Sim, e que nuvens repousam sobre o mundo em geral. Que nuvens negras de superstição católica, maometismo e idolatria. Mas o que são todas essas coisas? Não nos importamos com elas, irmãos. Alguns dizem que estou ficando muito entusiasmado com a glória dos últimos dias e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Bem, não sei. Fico mais feliz quanto mais entusiasmado estou, então espero continuar, pois acredito que não há nada que conforte tanto um servo de Deus quanto acreditar que seu mestre está vindo. Espero vê-lo. Não ficaria surpreso em ver Jesus Cristo amanhã de manhã. Ele pode vir então. Em uma hora em que vocês não pensam, o Filho do Homem virá. Aquele que aprende a esperar por Cristo, nunca ficará surpreso quando ele vier. Abençoado será aquele servo que, quando seu senhor vier, ele encontrará ocupado com seu dever.
Mas alguns dizem que ele ainda não pode vir, há tantas nuvens e tanta escuridão no céu, que não se pode esperar que o sol já nasça. É uma razão justa? As nuvens alguma vez impedem o sol? O sol se move apesar de todas as névoas, e Jesus Cristo pode vir com nuvens ou sem nuvens. Não queremos luz antes que ele apareça, ele virá e nos dará luz, depois, dissipando a escuridão com a glória de seus próprios olhos. Mas você diz, como esses sistemas idólatras podem ser derrubados? Deus poderia fazer isso em uma hora se quisesse. A religião nunca se move por anos e semanas. Até mesmo as religiões falsas crescem como cogumelos, muito mais as verdadeiras. As religiões falsas atingiram proporções colossais em poucos anos. Tome o caso do maometanismo, a fé recém-nascida do Islã se tornou a religião de milhões em um período inacreditavelmente curto, e se uma religião falsa pôde se espalhar tão rapidamente, uma verdadeira não correrá como fogo em meio ao restolho, quando Deus falar a palavra. As nuvens são apenas pó de seus pés. Há pouco tempo, alguns de nós estávamos preocupados com esse mormonismo, e dissemos, ele nunca será quebrado. Alguns sujeitos estúpidos na América começaram a matar os pobres mormons, e assim esculpi-los em santos, que era a própria maneira de estabelecê-los. Os cristãos tremeram e disseram, o que pode ser isso? Teremos Sodoma novamente. Mas você leu o jornal Times de quinta-feira passada? Você verá ali um exemplo maravilhoso de como Deus pode dispersar as nuvens e torná-las pó de seus pés. Ele fez sair do solo, perto de Salt Lake, em Utah, milhares de grilos e todos os tipos de insetos nocivos, que devoram as plantações, criaturas que não foram vistas em Utah antes, com enxames de gafanhotos, fizeram sua aparição, e as pessoas, estando tão longe das nações civilizadas, não podem, é claro, carregar muito milho através do deserto, de modo que serão condenadas a morrer de fome ou então se separar e se desintegrar. Parece que todo o assentamento dos Mormons será completamente destruído, e isso por um exército de lagartas, grilos e gafanhotos. Terceira agora, mais uma observação. As nuvens são o pó dos seus pés. Então aprendemos com isso, que as coisas mais terríveis da natureza não terroram um filho de Deus. Às vezes, as nuvens são coisas muito assustadoras para os marinheiros, eles esperam uma tempestade quando veem as nuvens e a escuridão se formando. Uma nuvem para muitos de nós, quando prenuncia uma tempestade, é uma coisa muito desagradável. Mas deixe-me ler meu texto, e você verá o que quero dizer com minha observação de que as coisas mais terríveis da natureza não são terríveis para os santos. As nuvens são o pó dos pés de Deus. Você não vê o que quero dizer? Não há nada terrível agora, porque é apenas o pó dos pés do meu pai. Você já conheceu uma criança que tinha medo do pó dos pés do seu pai? Não, se a criança vê o pó dos pés do seu pai à distância, o que ela faz? Ela se alegra porque é seu pai, e corre para encontrá-lo. Assim, as coisas mais terríveis da natureza, até mesmo as nuvens, perderam todo o seu terror para um filho de Deus, porque ele sabe que são apenas o pó dos pés do seu pai. Se estivermos no meio da tempestade de raios, um clarão rasga aquele cedro, ou divide o carvalho da floresta, outro clarão sucede, e então outro, até que todo o firmamento se torne um mar de chamas. Não tememos, pois são apenas os clarões da espada do nosso Pai enquanto ele acena no céu. Ouço o trovão enquanto ele sacode a terra, faz as corças parirem, e descobre o florestas, não trememos com o som. O Deus que governa no alto, e troveja quando quer, que cavalga sobre o céu tempestuoso, e administra os mares. Este Deus terrível é nosso Pai e nosso amor. Não temos medo, pois ouvimos a voz do nosso Pai. E que filho favorecido alguma vez tremeu com a fala do seu pai? Nós amamos ouvir essa voz, embora seja profunda, grave, sonora, ainda assim amamos sua melodia incomparável, pois ela emana das profundezas da afeição. Ponha-me no mar, e deixe o navio ser levado, esse vento é o sopro do meu pai, deixe as nuvens se juntarem, elas são a poeira dos pés do meu pai, deixe a tromba d'água aparecer do céu, é meu pai mergulhando sua mão na pia do seu templo terrestre. O Filho de Deus não teme nada. Todas as coisas são do seu Pai, e despojado agora de tudo que é terrível, ele pode olhar para elas com complacência, pois ele diz, as nuvens são a poeira dos seus pés.
Ele conduz sua carruagem pelo céu, sob seus pés seus trovões rugem. Ele sacode a terra, ele cobre o céu. Minha alma, este Deus adora, ele é teu Pai e teu amor. Prostre-se diante de seus pés e adore-o, pois ele te amou por sua graça. Você sabe que há muitos eventos terríveis que podem nos acontecer, mas nunca temos medo deles, se formos santos, porque eles são a poeira de seus pés. A peste pode devastar esta bela cidade mais uma vez, milhares podem cair, e a marcha fúnebre pode ser vista constantemente em nossas ruas. Nós a tememos? Não, a peste é apenas uma das servas de nosso Pai, e não temos medo dela, embora ande na escuridão. Pode não haver trigo, os rebanhos podem ser separados do rebanho e do estábulo, no entanto, a fome e a angústia são ações de nosso Pai, e o que nosso Pai faz não veremos com alarme. Há um homem lá com uma espada na mão, ele é um inimigo, e eu o temo. Meu pai tem uma espada, e eu não o temo, eu prefiro vê-lo ter uma espada, porque sei que ele só a usará para minha proteção. Mas está para vir uma visão mais grandiosa, mais terrível, mais sublime e mais desastrosa do que qualquer coisa que a terra já testemunhou. Está para vir um fogo diante do qual o fogo de Sodoma empalidecerá até o nada, e a conflagração dos continentes afundará em menos que nada e vaidade. Em mais alguns anos, meus amigos, as Escrituras nos asseguram, esta terra e tudo o que há nela, será queimado. Aquela massa profunda e fundida que agora jaz no seio de nossa mãe terra explodirá, a matéria sólida será derretida em um vasto globo de fogo. Os ímpios, gritando, lamentando e xingando, se tornarão presas dessas chamas que arderão do seio da terra. Cometas dispararão seus fogos do céu, todos os relâmpagos lançarão seus raios sobre esta pobre terra, e ela se tornará uma massa de fogo. Mas o cristão teme isso? Não. As Escrituras nos dizem que seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Quarta, para concluir. A quarta observação é: todas as coisas na natureza são calculadas para terrificar o homem ímpio. Homens e mulheres ímpios agora presentes neste local de adoração, é um fato muito solene que vocês estão em inimizade com Deus, que tendo pecado contra Deus, Deus está zangado com vocês, não zangado com vocês hoje, mas zangado com vocês todos os dias, zangado com vocês a cada hora e a cada momento. É, além disso, um fato muito triste e solene que há um dia chegando, homens ímpios, quando esta ira de Deus explodirá, e quando Deus destruirá e devorará vocês completamente. Agora me escutem por um momento, enquanto tento fazer com que toda a natureza pregue a vocês um aviso solene, e o próprio mundo um grande sumo sacerdote, levantando o dedo e chamando vocês para fugirem por misericórdia para Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Pecador, você já viu as nuvens enquanto elas rolam pelo céu? Essas nuvens são o pó dos pés de Jeová. Se essas nuvens são apenas pó, o que é ele mesmo? E então, eu te pergunto, ó homem, você não é tolo ao extremo de estar em guerra com um Deus como esse? Se as nuvens são a poeira de seus pés, agora és tolo por ser seu inimigo. Pensas em ficar diante de sua majestade? Eu te digo, ele quebrará tua lança como se fosse apenas um junco. Esconder-te-ás nas montanhas? Elas serão derretidas em sua presença, e embora clames as rochas para te esconder, elas não te darão nada de ocultação diante de seus olhos ardentes. Ó, mas considera, meus queridos companheiros, vocês que estão em inimizade com Deus, não seria loucura se vocês se opusessem a um anjo? Não seria maior estupidez se vocês começassem uma guerra mesmo com Sua Majestade, a Rainha? Eu sei que seria, porque vocês não têm poder para enfrentá-los, mas considerem o quanto mais poderoso é o Deus eterno. Ora, homem, ele poderia colocar o dedo em você neste momento e esmagá-lo como eu poderia esmagar um inseto. No entanto, este Deus é seu inimigo. Você o está odiando. Você está em guerra com ele. Considere, além disso, ó homem, que tu te rebelaste gravemente contra ele, que tu enfureceste sua alma, e ele está irado, e ciumento, e furioso contra todo pecador. Considere o que você fará naquele grande dia, quando Deus cair sobre você. Alguns de vocês acreditam em um Deus que não tem raiva, e nenhum ódio para com os perversos. Tal Deus não é o Deus das Escrituras? Ele é um Deus que pune os ímpios. Deixe-me fazer a pergunta da inspiração: você pode ficar diante de sua indignação? Você pode suportar a ferocidade de sua raiva?
Quando sua fúria é derramada como fogo, e as pedras são derrubadas por ele, pense em você, pecador, será uma coisa boa estar nas mãos do Todo-Poderoso, que te despedaçará. Você pensará que é fácil deitar-se no inferno com o sopro do Eterno atiçando as chamas? Você se deleitará em pensar que Deus inventará tormentos para você, pecador, para tornar sua condenação mais amaldiçoada se você não se arrepender e se voltar para Ele? O que, cara, os terrores de Jeová não são nada para ti? Não tremes e te abalas diante da ferocidade de sua fúria? Ah! Podes rir agora, podes ir embora, meu ouvinte, e sorrir do que eu disse, mas o dia o declarará. A hora está chegando, e pode ser em breve, quando a mão de ferro do Todo-Poderoso estará sobre ti, quando todos os teus sentidos serão os portões da miséria, teu corpo a casa da lamentação, e tua alma o epítome da aflição. Então não rirás nem o desprezarás. Mas agora, para terminar, deixe-me dar-lhe apenas mais uma palavra, pois, amados, por que usamos essas ameaças? Por que falamos delas? É apenas a palavra do anjo, que, pressionando Ló sobre o ombro, disse: não olhe para trás, não fique em toda a planície. E então, apontando para o fogo atrás, disse: avante! Avante! Para que o granizo ardente não o alcance, e a saraiva do Eterno não o subjugue. Nós apenas mencionamos aquele fogo atrás, para que o Espírito pudesse fazer você fugir para a montanha para que não fosse consumido. Você pergunta onde fica essa montanha? Nós lhe dizemos que há uma fenda na rocha das eras onde o principal dos pecadores ainda pode se esconder, Jesus Cristo por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu, e quem quer que esteja aqui esta manhã seja um pecador, nós agora convidamos a vir a Cristo. Vocês, fariseus, que não possuem o título, eu não prego nenhum evangelho a vocês, ó hipócritas e autossuficientes, não tenho nada a dizer a vocês, exceto o que eu disse, a voz da ameaça. Mas, quem quer que se confesse pecador, tem a garantia esta manhã para vir a Jesus Cristo. O pecado é o único título para a salvação. Se vocês se reconhecem pecadores, Cristo morreu por vocês. E se vocês depositaram sua confiança nele e creram que ele morreu por vocês, vocês podem confiar nele e dizer: Senhor, serei salvo pela tua graça. Seus méritos não servem para nada, vocês não podem obter nenhum benefício deles. Seu próprio trabalho é inútil, vocês erram como o homem na prisão trabalhando na esteira, vocês nunca obtêm nada com isso, moendo conchas de ostras sem nenhum benefício para si mesmos. Venham a Jesus Cristo. Creiam nele. E depois de terem crido nele, ele os colocará para trabalhar uma nova obra. Ele lhes dará obras, se vocês tiverem apenas fé, até mesmo a fé é seu domingo que ele as dê a vocês agora, meus ouvintes, pois, ele dá liberalmente e não censura. Crê no Senhor Jesus Cristo, e seja batizado, e serás salvo.